Tudo bem? Seja mais uma vez bem-vindo ao Santidade Sem Limites. Nós vamos dar início hoje a uma série de vídeos sobre tibieza, sobre mornidão, segundo os escritos de Santo Afonso Maria de Ligório. O que é a tibieza e os 5 passos para nós vencermos a tibieza e andarmos no caminho da perfeição. Fica conosco durante essa série de 6 vídeos para que nós possamos aprender mais daquilo que Deus tem para a nossa vida. Fica conosco e roda essa vinheta. Santo Afonso de Ligório, ele vai nos falar sobre a tibieza. Hugo, de onde nós estamos tirando as informações para esse vídeo sobre tibieza? Nós estamos tirando da obra de Santo Afonso Maria de Ligório, Práticas de Amor a Jesus Cristo. Primeiro, o que é a tibieza? Pelo dicionário, a tibieza é um estado de fraqueza, de frouxidão, de debilidade, falta de ardor, de entusiasmo, mornidão. E algo que tem tomado conta da humanidade nos tempos de hoje, principalmente dentro da própria Santa Igreja, a mornidão, a frouxidão, aquilo que tem de pior na vida de um cristão é ser morno. A tibieza e a mornidão, ela desagrada a Deus. Mas como isso? Aonde podemos ter essa certeza que a mornidão, ela não agrada a Deus? A famosa carta de São João lá no Apocalipse às igrejas. A igreja de Laodiceia, Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: eis o que diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, não és nem frio nem quente. Oxalá fosses frio ou quente. Mas como és morno, nem frio nem quente, vou vomitar-te. O pior para Deus é aquele que é morno. O pior é para Deus, para a igreja, para os contra-testemunhos, são os mornos. Tudo que tem de ruim dentro da igreja, quem dá contra-testemunho é o morno. Quem faz os escândalos dentro da igreja é o morno. Então, Deus não se compraz daqueles que são mornos. Deus fala que era mais fácil que eu fosse frio ou quente. Mas morno Deus vomita. Morno é aquilo que realmente não agrada a Deus. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2094, diz que a tibieza é uma hesitação ou uma negligência em responder ao amor divino. Então, quando nós negligenciamos, quando nós ficamos ali naquele mais ou menos no meio do caminho, nós negligenciamos a salvação, nós negligenciamos o amor de Deus e tratamos com hesitação em responder ao amor de Deus, estamos agindo com tibieza, estamos agindo com mornidão. Olha o que vai nos dizer São João Maria Vianney. Uma alma que vive na tibieza não pensa de maneira nenhuma em sair dela, porque pensa que está de bem com Deus. Sabe qual é o problema do morno? Que o morno acha que está arrebentando com tudo. O morno, ele acha que ele está bem dentro da igreja, que ele está fazendo a vontade de Deus, que as outras pessoas estão erradas. Ele aponta, ele julga, mas ele próprio está vivendo uma vida morna. Uma vida dentro da igreja, com pecados fora da igreja, escandalizando as pessoas de dentro da igreja, mas ele acha que ele está bem com Deus. E achando que está bem com Deus, permanece na sua mornidão e não quer sair dali. São João Maria Vianney diz que é aquele que não pensa em maneira nenhuma de sair dela, porque pensa que está de bem com Deus. Como anda a tua relação com Deus? Como anda aí o momento em que você caminha com Deus? Será que tudo está bem? Será que você olha para a sua vida espiritual e diz, olha como eu estou bem com Deus? Mas na verdade você está acomodado nas suas faltas, nos seus pecados e nas suas dificuldades em se relacionar com a santidade que vem de Deus. O morno tem esse problema. O morno acha que está tudo ok. O morno acha que não tem que fazer penitência, que não tem que jejuar, que não tem que mudar de vida, que não tem que abandonar o pecado. O morno acha que está a um passo do paraíso. E não, ele simplesmente está acomodado, cegado pelas suas próprias faltas.
Mas quando nós entramos nos estudos de Santo Afonso ele vai nos ensinar que existe dois tipos de tibieza: a inevitável e a evitável. Primeiro vamos falar aqui da tibieza inevitável. É aquela que nem os santos estão livres. Abrange todas as faltas cometidas sem deliberação. Aquilo que muitas vezes nós não percebemos, aquilo que nós fazemos e nem nos damos conta às vezes que isso é pecado. E eles são frutos, sim, da fragilidade humana. Santo Afonso ele elenca alguns pontos que são aí essa tibieza inevitável, que já está inerente à natureza humana. Quais são? As distrações na oração, perturbações interiores, palavras inúteis, vãs curiosidades e gosto no comer e no beber. É aquele gosto que ainda você come porque você tem prazer, você tem vontade de comer alguma coisa, você vai comer, nem é relacionado à gula, mas simplesmente pelo prazer daquilo, o prazer que aquilo te dá. Então esses são os pontos que muitas vezes nós não conseguimos evitar. Quantas vezes você não iniciou a leitura da tua palavra, você não começou a fazer a oração do rosário e começou a se distrair? Isso é uma tibieza, mas é uma tibieza inevitável, está fora do teu controle. Os pensamentos, eles passam pela tua cabeça e você acaba se distraindo durante a oração. Então isso nem os santos estão privados dessa condição da tibieza inevitável. Santo Afonso de Ligório vai dizer: devemos evitá-las ao máximo, mas devido à fraqueza de nossa natureza humana, corrompida pelo pecado, é impossível evitá-las todas. Muitas vezes nós conseguimos perceber aqueles que são os gatilhos para a nossa distração, para as nossas curiosidades, e nós vamos cortando aqui, cortando ali e minimizando essas tibiezas inevitáveis. Mas pela natureza humana, nós não estamos privados 100% de que elas não ocorram. Então, nesse momento, Santo Afonso fala, não é hora de você se preocupar agora, no começo da sua caminhada, com essas tibiezas inevitáveis. E sim, temos que nos preocupar com o segundo tipo da tibieza. Se a primeira é a tibieza inevitável, a segunda é a tibieza evitável. E Santo Afonso vai nos ensinar que são os pecados cometidos com consciência. Eu vou lá, cometo o pecado da tibieza com consciência. Quais são? Mentiras voluntárias, murmurações, ressentimentos, caçoar do próximo, palavras picantes, por mais que não sejam indecentes, insinuam algumas coisas, a vaidade. Então, você ter aquela vaidade de querer se vestir para que as pessoas olhem para você, é uma tibieza evitável, por conta da vaidade. Então, ostentar modéstia é imodesto. Afeição desordenada às pessoas de outro sexo. Aquela afeição desordenada que o homem tem por outra mulher, que a mulher tem por outro homem. Então aqui são pecados que são feitos com a nossa consciência. Deliberadamente eu vou lá e executo. Eu tenho vaidade, eu entro em conversas que não deveria, eu caçoo do próximo, eu tenho ressentimento. Nesse momento onde as pessoas têm cada vez mais perdido a empatia, a sensibilidade de estar no lugar do outro, então aumentam o ressentimento, aumentam as murmurações. Eu reclamo do meu emprego, eu reclamo da minha esposa, eu reclamo do meu esposo, dos meus filhos, eu vou murmurando pelos cantos e vou entrando na tibieza. E Santa Teresa d'Ávila nos diz que Deus nos livre dos pecados deliberados, por pequeno que seja. São esses pequenos pontos. Santa Teresa vai nos ensinar que são esses pequenos pecados que muitas vezes parecem inocentes, coisas pequenas que abrem espaço para demais coisas. Olha o que nos diz Santa Teresa. Esses pecados, os pecados cometidos com consciência, a tibieza evitável, são como vermes que não se deixam conhecer enquanto não roem as virtudes em nós. Com as coisas pequenas, o demônio vai abrindo buracos
onde entram as coisas grandes. Então são pequenas mentiras. Ah, eu usei um dinheiro para fazer tal coisa, minto para minha esposa e falo que usei para outra coisa. Começa a contar vantagem, pequenas mentiras que vão minando, simplesmente vão minando as virtudes em nós. E Satanás, ele é tão esperto, muitas vezes Satanás não vai fazer passar um caminhão, um bonde pela tua vida. Ele vai começar a passar pequenas migalhas, pequenos pecados que vão abrindo espaços para que ele destrua a tua vida espiritual, para que ele destrua a tua caminhada com Deus. Então é aqui, nesse ponto, que nós devemos fechar a porta para o inimigo e evitar que a tibieza tome cada vez mais espaço dentro da nossa vida. Santo Afonso vai nos dizer: depois que nós cometemos esse pecado e abrimos o espaço, começa a deixar a oração, a comunhão, as visitas a Jesus sacramentado, as devoções e finalmente deixará tudo. Satanás não começa pelo pecado gigante. Satanás começa pelos pecados, a nos tentar pelos pecados pequenos. E se nós não fecharmos as portas e não acordarmos para esses pecados pequenos, quando nós dermos consciência do que aconteceu, já passou um bonde, já passou pecados gigantes que vão destruindo a nossa relação com Deus. Paramos de orar, paramos de comungar, paramos de visitar Jesus sacramentado, as nossas devoções morrem e, por fim, abandonamos tudo. Quando nós olhamos para aqueles irmãos que são referências para nós, que foram referências ao longo da nossa caminhada, vimos tantas pessoas caírem em pecados grandes, em escândalos, adultério, pessoas que caíram na homossexualidade. Poxa, aquele homem pregava tanto, aquela mulher pregava tanto, abandonou a esposa. Ele não começou abandonando a esposa, ele começou mentindo, ele começou murmurando, começou a deixar que o ressentimento tomasse conta da vida e quando viu, passou o pecado gigante. Passou e Satanás, com as suas tentações, afinal quem peca somos nós, não é o inimigo, com as suas tentações nós caímos. Por quê? Porque ficamos fracos, abrimos espaço em coisas pequenas e deixamos a nossa espiritualidade de lado. E homem de Deus que deixa a espiritualidade de lado, cai sem demora. Cai em pecados gigantes, cai em escândalos e acabam traumatizando a vida de outras pessoas. Porque você tem aquela pessoa como exemplo, e quando aquela pessoa cai, te leva para o buraco. Então nós precisamos cada vez mais olhar para a nossa vida espiritual e ir cortando os pequenos pecados, cortando ali aquela tibieza evitável, mentiras, murmurações, ressentimentos e por aí vai. E voltando ali, Santo Afonso vai nos fazer voltar para Apocalipse capítulo 3, 14 a 16. É melhor ser frio. É melhor que a tua vida espiritual esteja congelada. Hugo, aonde você quer chegar? Santo Afonso vai dizer o seguinte: a pessoa tíbia espiritualmente acostuma-se a ficar dormindo em suas faltas. Não pensa em seu mal, não pensa em se emendar, e assim a sua cura torna-se desesperada. Por que é melhor ser frio? Porque o frio, ele facilmente, por um peso de consciência, ele se converte. Por um lampejo do Espírito Santo, você tem um remorso, uma dor na consciência e se arrepende. Mas o tíbio, ele fica ali, ele não pensa em se emendar, ele fica dormindo em suas faltas. Não pensa em se emendar e assim a sua cura torna-se quase desesperada. Ele não acorda, ele não percebe, porque o estado de mornidão faz com que ele não enxergue o estado de pecado a qual ele se encontra. Então é mais fácil ser morno, que num lampejo de consciência se converte, do que o morno que fica dormindo em berço esplêndido e não repara o quão porca está a sua vida, o quão meia boca está a sua vida e permanece ali inerte no meio do pecado. Santo Afonso ainda vai dizer que algumas pessoas fazem as pazes com suas faltas. A ruína vem daí. Fazer as pazes com a falta, se acostumar com o pecado, achar que o pecado
Não tem mais saída, não tenho mais cura, eu não tenho mais condição de sair dessa. Aí vem a raiz do mal. A ruína começa aí, quando o morno ele faz as pazes com suas faltas. Você já ouviu falar que nós temos pecados de estimação? O cristão não tem pecado de estimação, porque pecado de estimação faz com que nós nos acostumemos com ele. E cristão, homem e mulher de Deus, acostumado com falta, não sai dali, não sai da lama, não sai da sujeira, porque está acostumado, porque está gostoso, está na zona de conforto. Santo não vive na zona de conforto. Santo não vive no mais ou menos. Santo, ou ele é quente, ou ele é quente. Os santos, alguns um dia já foram frios e passaram daquela frieza espiritual a uma santidade fervente. Mas nunca um morno se tornou santo, porque o morno se acostuma com as próprias faltas. Quantas almas santas, quantas almas não se fazem santas porque não se esforçam para se desprenderem das suas faltas? Falta coragem, falta decisão, firme propósito, firme decisão de abandonar o pecado. Quantas almas não se fazem santas porque não se esforçam para se desprenderem de suas faltas? Está faltando coragem, está faltando força de vontade para sairmos das nossas faltas. Todo mal vem do pouco amor que se tem a Jesus Cristo. Não se abandona o pecado, não se abandona a mornidão porque se ama Jesus Cristo pouco. A tua vida está morna, está amando pouco a Jesus. A tua vida está mais ou menos, está amando pouco a Jesus Cristo. Mas Santo Afonso fala muito do que é a tibieza. Afinal, como sair da tibieza? Aqui até agora nesse vídeo nós falamos um pouco do que é a tibieza, de onde vem, quais são as origens, quais são as inevitáveis, quais são as evitáveis. Nós começamos a nossa série de 6 vídeos aí. Os próximos 5 vídeos são os 5 passos de Santo Afonso de Ligório para abandonar a vida de tibieza. São 5 os meios: desejo de perfeição, decisão, firme decisão de alcançá-la, a meditação, a comunhão frequente e a oração. 5 pontos, 5 vídeos para mostrar o que Santo Afonso de Ligório tem para nos ensinar a vencer a tibieza, a ter uma vida firme, a ter uma vida de propósito com Deus e, como diz o próprio Santo Afonso, no caminho de perfeição. E é isso que nós queremos, é isso que nós buscamos. Então anota aí os próximos 5 passos, os próximos 5 vídeos que sairão no Santidade Sem Limites. Para vencer a tibieza, o desejo de perfeição, a decisão, a firme decisão de alcançá-la, a necessidade da meditação, a necessidade da comunhão frequente e a necessidade urgente da oração. Então fica conosco aí nessas próximas semanas, nesses próximos 5 vídeos, aonde nós vamos aprender de um doutor da igreja como vencer a tibieza. Está numa vida de mornidão? Está numa vida aí mais ou menos com Deus, mais para lá do que para cá? Fica conosco. No final dessa série, vamos beber da fonte da tradição da Santa Igreja Católica, da doutrina da Igreja, como vencer a tibieza. Fica conosco, irmão. Te espero na próxima. E vamos juntos vencer a tibieza. Até a próxima. Salve Maria Santíssima!